Galera do canal do professor Thiago Lira, se inscreva no canal, deixe seu like, acione o sininho, já são mais de 250 vídeos para concurso público. Neste vídeo eu vou fazer uma abordagem geral da língua portuguesa para o concurso do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Muita gente me pediu, tá bom? No final do vídeo eu vou dar uma dica valiosa aqui do canal para você. Beleza, pessoal? Então beleza, se inscreva no canal, curta o vídeo e vamos que vamos. Galera, olha só, Tribunal de Contas do Estado, edital muito aguardado, né? Saiu agora no final de 2021, tá? O que é o bom nesse concurso? Você tem um prazo legal para estudar para a prova. Eu sei que já tem gente estudando para área de controle há um tempo, tá bom? Isso é muito importante. Mas a prova tem data pré-marcada aí para maio. Então você tem um bom tempo para estudar, como já tem gente estudando há bastante tempo, tá? O que é interessante você pegar aí? Em primeiro lugar é a banca, né? A banca vai ser a Sebrasp, a CESP. É uma banca super tradicional, tá? Fez as provas da Polícia Federal, Rodoviária Federal. É uma banca que tem um costume de trabalhar a língua portuguesa à sua maneira. E é isso que eu quero bater na tecla com vocês agora. Tá, pessoal? Em primeiro lugar, o que a CESP entende de língua portuguesa? Como é cobrada a língua portuguesa? Galera, a língua portuguesa na CESP ela é muito associada ao texto, tá bom? E o candidato precisa entender que a CESP vai trabalhar com uma gramática aplicada aliada à estrutura textual. Tá? O que isso quer dizer na prática? Por exemplo, se você entende bastante de análise sintática, sabe que é sujeito, predicado, objeto, tá? Os pronomes oblíquos que podem ser usados no lugar dos objetos. Por exemplo, o pronome oblíquo ler, que pode entrar no lugar do objeto indireto. Como assim, professor? Exemplo, entreguei o livro à professora, certo? Eu posso reescrever falando, entreguei-lhe o livro, trocando a professora pelo pronome oblíquo ler, tá bom? Ou seja, uma forma de reescritura. Essa reescritura está correta? É correto dizer que eu posso fazer a substituição de a professora pelo ler? Posso, porque está dentro da mesma função sintática. Eu troquei o objeto indireto à professora, tá bom? Que teria crase, por causa da regência do verbo entregar, com o pronome oblíquo ler. Essa é a alma, tá bom? Essa é a alma da questão da CESP. É uma questão, por exemplo, de reescritura aliada a uma gramática aplicada, tá bom? Então eu poderia, nesse exemplo, né, trocar o substantivo professora pelo pronome oblíquo ler, tá bom? Isso é muito importante, tá? Exemplo também para vocês, vamos lá, a apostila de que gosto, a apostila de que gosto, a apostila, vírgula, de que gosto é esta. A apostila de que gosto, vírgula, é esta. Posso reescrever esse de que gosto retirando a vírgula? Posso, porque eu estou diante de uma oração subordinada adjetiva e as orações subordinadas adjetivas têm essa marca de ter a vírgula, tá bom? E aí a classificação é chamada de explicativa, ou se a vírgula, a classificação é chamada de restritiva. Posso retirar e colocar? Posso. O que vai acontecer aí tem uma alteração semântica, tá bom? Então, por exemplo, a CESP poderia falar, é suficiente retirar as vírgulas desse contexto, tá? Para tirar o sentido de explicação e tornar o sentido de restrição? Sim, é suficiente. Então o candidato sabe o que é uma oração subordinada adjetiva, explicativa e restritiva e sabe que nessa reescritura não tem problema gramatical, mas vai ter uma alteração semântica, entendeu? Então qual é o grande lance da CESP? Você saber a gramática aplicada e fazer essa análise aliada realmente ao texto. Mais um exemplo para vocês, tá bom? Vamos pegar aí do verbo entregar. Entreguei o livro à minha professora. Vamos botar assim, entreguei o livro à minha professora. Esse a minha professora pode ter crase ou não, porque antes de pronome possessivo feminino, o uso do acento grave é facultativo, tá bom? Então eu poderia escrever, entreguei o livro à minha professora com acento grave, ou entreguei o livro à minha professora sem um acento grave. Não tem problema gramatical, tá? Então o que acontece? Eu posso fazer essa reescritura? Posso. Né? A CESP iria falar assim, posso retirar o acento grave? É facultativo? Sim, porque é um dos casos facultativos. Então você sabe a gramática e você sabe trabalhar com o manejo das reescrituras textuais, tá bom? Uma outra dica importante para a CESP é a localização das orações, tá? Isso é muito interessante. Você precisa saber que cada oração é genitora de um verbo, na verdade, tá bom? Se eu tenho mais de uma oração, eu tenho o que a gente chama de período composto, tá? E o período é esse intervalo, normalmente entre a letra maiúscula
ou aquele recuo do parágrafo até o ponto, tá bom? Então, por exemplo, a SESP poderia te cobrar o quê? O sujeito da terceira oração, tá bom? Do segundo período do terceiro parágrafo. Eu estou sendo esdrúxulo. Então você tem que ir lá no parágrafo e tal, no terceiro período, ou seja, localizando através da contagem de orações por meio dos verbos, tá? Isso é muito importante também, porque tem essa remissão da SESP à figura do texto, tá? Isso esse é SESP na cabeça, pessoal. Isso é SESP na cabeça. Então, você localizar, saber realmente onde estão as orações. A SESP também gosta de uma interpretação por inferência textual, né? Isso é outra coisa importante. Então, você lê o texto, você entende o texto e você consegue inferir do texto. Uma inferência textual não necessariamente é o que está explícito no texto, tá bom? Mas eu consigo inferir. Então, vamos supor que você está lendo um artigo de jornal onde a pessoa está falando da economia do Brasil. Né, infere-se do texto que a economia do Brasil não vai bem, vamos dizer assim. Né? Ou seja, não existe essa palavra não vai bem, tá? Ou seja, está em declínio e tal. Não existe essa expressão. Mas você consegue inferir pelas argumentações lógicas utilizadas pelo autor do texto, tá bom? De que realmente não vai bem, tá bom? De que o prognóstico... Por quê? Você consegue fazer uma inferência global daquele texto. E para isso você precisa saber tipo de texto. Está lá na cabeça do conteúdo programático, por exemplo, técnico de controle, né, do Tribunal de Contas. Né? Os três tipos básicos, texto narrativo, descritivo e dissertativo. Saber a diferença entre eles. Narrativa tem o narrador, tem a marca temporal, na verdade, é um texto que ele é em movimento. O texto descritivo é um texto parado, rico em adjetivo. Beleza? E o texto dissertativo é aquele que tem uma tese. Há uma argumentação sobre aquela tese, se for um texto chamado argumentativo, dissertativo argumentativo. Pode ser também um texto dissertativo expositivo, onde só vai existir ali uma exposição de um tema, sem necessariamente precisar de uma argumentação para convencer o leitor de alguma coisa. Então, isso é muito importante, né? Você pegar os três tipos básicos de texto, para você localizar bem. Por que eu estou lendo aqui? Esse texto é um texto que está dissertando sobre matemática, é uma narração de um texto, o que é? Né? Isso é muito, muito, muito importante. E assim, para a SESP também, pessoal, aí vou caminhando para o final do vídeo, que e já vou dar uma dica para vocês, muito importante, no final do vídeo, para a SESP, pessoal, é muito importante o estudo dos elementos de coesão textual, né? Principalmente dois, que é o pronome relativo, cai bastante, e também a conjunção, tá bom? Conjunção, pessoal, tem que saber as 5 conjunções coordenativas, né? Com valor de adição, com valor de oposição, com valor de conclusão, de explicação, de alternância, né? Isso é muito importante. Então, por exemplo, comprei o remédio, porém não o tomei. Esse porém é uma conjunção adversativa, chamada conjunção coordenativa, porque liga orações coordenadas com valor de oposição. Então, segunda oração entre oposição à primeira, tá bom? Isso é muito importante. E conhecer as 10 conjunções subordinativas, tá bom? Então, por exemplo, embora esteja chovendo, vírgula, irei à praia. Esse embora esteja chovendo, esse embora é uma conjunção chamada subordinativa adverbial concessiva. Você precisa saber a semântica dessas conjunções. Esse embora introduz uma oração de concessão, uma oração que tenta impedir a realização da outra oração. Então, embora esteja chovendo, ou seja, está chovendo, embora esteja chovendo, vou à praia. Então, essa oração concessiva tenta impedir a realização da outra oração. E aí a SESP vai trabalhar. Posso trocar o embora por conquanto? Posso, porque o conquanto também é uma conjunção dentro do mesmo campo semântico de concessão. Então, eu preciso conhecer as conjunções dentro de cada campo semântico. Conjunção concessiva, embora, ainda que, tá? Por mais que, tá bom? Então, eu posso fazer o manejo entre elas, tá? Conjunção causal, por exemplo, é o porquê junto sem acento, é o pois, é o como no início de frase. Como assim, professor? É como está chovendo, ficarei em casa. Então, o motivo de eu ficar em casa é a chuva. Esse como aí introduz. Posso trocar o como por quem? Posso trocar o como pelo mais? Não, porque seria adversativo. Mas posso trocar o como aí pelo porquanto esteja chovendo, tá bom? Então, o que acontece? O porquanto é uma conjunção causal dentro daquele campo semântico. Então, você precisa conhecer as conjunções e em cada conjunção as suas variações para poder trocar. É o famoso mais, porém, contudo, todavia. Eu posso trocar o mais pelo porém, pelo contudo, todavia, que está dentro do campo semântico de conjunção adversativa.
tá? E o pronome relativo, pessoal, cai pra caramba em prova, né? Aquele que eu posso trocar por o qual, a qual, os quais, as quais. Isso é muito importante. Aliás, o último vídeo do canal é a diferença do pronome relativo para a conjunção integrante. Um vídeo de 1 minuto lá, dá uma olhada, tá? Então, assim, o pronome relativo cai bastante também dentro da SESP, porque é um elemento de coesão que inicia uma oração adjetiva, tá? E você precisa conhecer bastante. Galera, esse é o panorama geral da SESP, tá? E aí vem a dica final. A dica final vai ficar aqui na descrição do vídeo, que é uma playlist que eu tenho chamada Desvendando a SESP Sebrasp. Uma playlist que eu fiz no ano passado, salvo engano, muito importante para você que quer passar no concurso feito pela SESP. Beleza? Se inscreva no canal, curta o vídeo e vamos que vamos. Valeu!